Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante e, ao mesmo tempo, bem complexa. Vamos entender como as vastas florestas tropicais da África, que um dia foram sagradas, acabaram sendo transformadas pela ambição colonial. Então, a grande questão que fica é a seguinte: como é que florestas sagradas, lugares milenares, se tornaram basicamente fábricas de recursos? Essa transformação que a gente vai investigar agora. Para a gente entender o tamanho desse impacto, a gente precisa primeiro dar um passo para trás, sabe? Voltar para o mundo onde a floresta não era uma mercadoria, mas sim o berço da vida. Por milhares e milhares de anos, essas florestas foram o cenário da evolução humana, o coração de muitas sociedades. Eram lugares onde as pessoas viviam em um equilíbrio muito delicado com a natureza. Pensa só, para essas sociedades pré-coloniais, tipo os grupos de caçadores-coletores ou os primeiros povos banto, a floresta era tudo. Era a fonte de caça, de coleta, o lugar de rituais sagrados e até mesmo o palco para inovações, como as primeiras ferramentas de pedra. Era uma vida em completa harmonia. Só que essa relação de equilíbrio foi despedaçada. Chegou uma nova força global com um apetite, insaciável por matéria-prima. Esse processo todo começou lá no século XV, mas foi no finalzinho do século XIX que a coisa acelerou de verdade. A Conferência de Berlim, entre 1884 e 85, foi o ponto de virada. Foi ali que as potências europeias basicamente dividiram o continente, formalizando o controle sobre essas florestas. Foi uma corrida liderada principalmente pela Bélgica, França e Grã-Bretanha. E qual era a força motriz por trás de tudo isso? A Revolução Industrial. A demanda europeia por borracha, por marfim, por madeira era gigantesca. Tudo para alimentar as fábricas e as economias que não paravam de crescer. E o que eles mais queriam? Basicamente, três coisas: borracha, marfim e madeira. Esses eram os grandes tesouros que as potências coloniais queriam extrair a qualquer custo. Bom, agora a gente vai ver os métodos dessa extração. E olha, eles deixaram cicatrizes permanentes, tanto na paisagem quanto nas pessoas. Na perspectiva colonial, aquela floresta densa, desafiadora, ela era vista simplesmente como um obstáculo a ser superado. E ao mesmo tempo, claro, era o caminho direto para a riqueza. Essa mentalidade é crucial para entender o que aconteceu. Era um obstáculo que guardava uma riqueza imensa e que precisava ser acessado de qualquer jeito. E para conseguir isso, o que eles fizeram? Primeiro, o desmatamento de áreas enormes. Depois, a construção de uma infraestrutura, como ferrovias e portos. Mas atenção, isso não era para o desenvolvimento local, não. Era para saquear as florestas de forma eficiente e mandar tudo para a Europa. As consequências foram devastadoras, um impacto duplo. Do lado ambiental, um desmatamento em massa, perda de biodiversidade, populações inteiras de elefantes dizimadas pela caça. E do lado social, trabalho forçado, comunidades indígenas como os pigmeus deslocadas à força e sistemas sociais inteiros fragmentados. Foi uma crise ambiental e humana gigantesca. Mas atenção, essa história não é só de vitimização, não. Houve muita resistência e uma resistência significativa, que muitas vezes usou a própria floresta como arma. Então, surge uma pergunta crucial. Será que os povos africanos ficaram passivos diante dessa exploração toda? A resposta é um sonoro e definitivo sim, houve resistência. E essa resistência veio de várias formas. A gente está falando de táticas de guerrilha, usando o terreno da floresta como vantagem, atacando comboios e a infraestrutura colonial. Tivemos líderes como Samori Touré, que lutou bravamente contra os franceses. E até a resistência cultural, com a defesa de matas sagradas, desafiando o controle colonial. E agora a gente chega na nossa parte final para ver como os ecos dessa era continuam a moldar o continente africano até hoje. E o ponto crucial aqui é o seguinte: os padrões estabelecidos na era colonial não desapareceram com a independência, eles evoluíram. A exploração colonial de recursos por potências europeias se transformou no que hoje alguns chamam de neocolonialismo, através de empresas multinacionais. O desmatamento de antes agora se reflete em desafios climáticos. E o controle econômico direto virou uma dependência econômica e dívida. Ou seja, hoje, a África enfrenta desafios contínuos, como a exploração de recursos por atores externos, os impactos severos das alterações climáticas, que são uma herança direta daquele desmatamento, e as lutas por soberania econômica e sustentabilidade. E isso tudo nos deixa com um último pensamento, uma provocação.
Será que a história da exploração realmente terminou ou ela só mudou de forma na era moderna?